o seu programa de todas as manhãs. Bom Dia América, com a apresentação do pastor Rodrigo Varela. Muito bom dia! Está no ar o seu, o meu, nosso programa Bom Dia América. Juntos estaremos até às 8 horas da manhã, hein? Você pode aí agora fazer um bem para um amigo, um familiar, enviar, fazer um share do nosso aplicativo, o Rádio Brasil Mídia Brasil EUA, enviando para um conhecido, um familiar, e dizer para ele assim: olha, vamos determinar que a nossa terça-feira será uma benção. Como foi o seu feriado ontem? Foi bacana? Foi ruim? Não importa. O que importa é que você está aí tendo a oportunidade, no dia de hoje, escrever uma nova história. Deixa eu falar com ele, o meu amigo de fé, o homem de Tampa, Pastor Alexandre, bom dia. Bom dia, Pastor Rodrigo, bom dia a todos, graças a Deus por mais um dia, Pastor Rodrigo. Começar o dia bem, porque o que começa bem, Pastor Alexandre, termina ótimo. É o que eu tenho certeza, é o que eu creio. Então, hoje vamos falar de muita fé. Estamos na caminhada da Fogueira Santa, a Fogueira Santa do Monte Carmelo, o lugar da resposta. Vamos de canção bonita. Bom dia! Hoje eu fui te procurar naquele lugar onde você me chamava de pai. Esperei com tudo que me pediu, mas você não foi. Onde é que você está? Já não ouço mais a sua voz. Você não tem mais tempo para vir aqui. Tá tão ocupado com as suas coisas que se esqueceu de mim. Mas se precisar de um ombro pra chorar, ainda vou estar naquele lugar onde você buscava, eu ia te encontrar, meu filho. No santo lugar, eu quero te encontrar, sarar suas feridas e te perdoar. Lá naquela cruz, morri em seu lugar. Filho, nada irá me impedir de te amar. Já não ouço mais a sua voz. Você não tem mais tempo para vir aqui. Tá tão ocupado com as suas coisas que se esqueceu de mim. Mas se precisar de um ombro pra chorar, ainda vou estar naquele lugar onde você buscava, eu ia te encontrar, meu filho, meu filho. No santo lugar, eu quero te encontrar, sarar suas feridas e te perdoar. Lá naquela cruz, morri em seu lugar. Filho, nada irá me impedir de te amar.
Estamos juntos na melhor companhia. Programa Bom Dia América. Bom Dia América já está no ar para abençoar você e seus familiares, hein? Daqui a pouquinho teremos o momento da determinação. Você pode mandar uma mensagem via WhatsApp pelo 407-580-9720. 447-580-9720. Você pode determinar junto conosco uma terça-feira de vitória. E vitória, pastor Alexandre, é mais do que nós vamos buscar nessas próximas semanas no altar. Nós vamos ao altar fazer como Elias. O senhor sabe que haviam 3 grupos de profetas naquele tempo de Elias. Os primeiros profetas, os 100, que a Bíblia diz, eles estavam dentro da caverna, comendo ali pão e água, ou seja, o resto que sobrava da mesa de Jezabel. E esse grupo de profetas representa aquelas pessoas que estão na igreja, sabem que Deus existe, sabem do que Deus pode fazer, porém são pessoas que preferem estar escondidas do que lutar. E existe também, pastor Rodrigo, um segundo grupo, que é o grupo dos 7.000. O senhor vê que eles não se curvaram para o altar de Baal, não se curvaram para Baal, mas quando Elias convocou todo o povo para o Monte Carmelo por um desafio, eles ali não estavam presentes. São pessoas, pastor Rodrigo, que estão também dentro da igreja, mas carregam um título de religiosas, que não são pessoas de desafio, estão dentro da igreja, mas mais para bater um cartão, para cumprir religiosidade. Mas quando se fala de desafio, as pessoas não vão para o altar. Se perguntar para esse grupo que o senhor falou, eles adoram imagem? Não. Eles fazem sacrifício para imagens? Não. Eles dizem assim, não, eu sirvo a Deus, eu estou no altar de Deus. Mas estar no altar e não fazer nada, não se vê fogo. Você tem que estar no altar e ver fogo. E há o terceiro grupo, que é o grupo de Elias, que é o grupo que enfrenta, que vai para cima, que aceita o desafio, que não tem medo. Você sabe que eram mais de 800 pessoas contra Elias, porém Elias sabia o Deus que ele servia. Elias sabia que não existia como Deus falhar no altar, que a resposta era certa. Por isso que Elias viu o fogo descendo do céu na vida dele. Minha amiga, meu amigo, você obreiro, você que está aí membro da igreja, você que está ouvindo a gente pela primeira vez, quem sabe você é uma pessoa que está aí se escondendo dos seus problemas. Você está aí agora no mundo religioso, preso, amarrado, não quer reagir diante das situações. Um dia havia fogo na sua vida e hoje não há mais. Seja um Elias, vá para cima, parta para cima e Deus com certeza vai fazer o fogo dele descer na sua vida. Vamos acompanhar o que o senhor Bispo Macedo ele fala a respeito. Lá, o Bispo Macedo esteve lá no Monte Carmelo no mês passado, falando a respeito do que aconteceu naquele lugar. Ouça só. Olha só, eu queria passar para vocês isso aqui, que para mim é fundamental. Olha só, isso é Deus falando para Abraão. Deus falou para Abraão assim, capítulo 15, ele diz assim, diz o texto sagrado, que depois destas coisas, quer dizer, depois que Abraão venceu 9 reinos, de uma vez só, 9 reinos, com apenas 318 homens, porque Abraão tinha um pacto com Deus, tinha uma aliança com Deus, um casamento com Deus. Então, depois que ele venceu aqueles 9 reinos, Abraão teve medo. Ele se assustou consigo mesmo. Poxa, mas eu venci 9 reinos. E o que vão me dizer? Aí veio aquela pergunta, o que vão dizer de mim? Os outros povos vão se juntar todos contra mim. Eu estou sozinho. Eles vão ficar com inveja, vão querer me matar. Aí, depois dessas coisas, Deus então
apareceu para Abraão numa visão e disse assim: não temas, Abraão. É muito forte. Não temas, Abraão. Olha só. Eu sou o teu escudo. Quer dizer, o teu protetor. Escudo é para proteger. Escudo é para proteger. Eu sou o teu escudo. Então, Deus era o escudo, era a blindagem de Abraão, era a proteção de Abraão. Ninguém podia tocar em Abraão. Deus estava falando para ele: Abraão, presta atenção. Se alguém quiser fazer mal a você, vai ter que passar por cima de mim. Intocável e imbatível. Imbatível, intocável e tudo mais. Eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão, quer dizer, o teu prêmio. Minha amiga, meu amigo, quando você se agarra a essa palavra, quando você coloca essa palavra na sua vida, quando você pauta a sua vida, você tem a sua vida de acordo com essa palavra, duvido que você não arrebente, duvido. Não importa se você tem cultura, se você não tem cultura, se você nem sabe ler direito, se lê mal, não entende muito a Bíblia, mas você acredita nisso, você crê nisso, então você pode ter certeza, Deus vai honrar você e vai colocá-lo sobre aqueles que têm humilhado você. Porque Deus é grande, Ele só faz coisa grande, Ele não faz coisa pequena. E por isso que Ele diz que Ele não chama os poderosos, os sábios, os entendidos. Ele chama os humildes, os fracos, os que não sabem nada, os pequeninos. Ele escolhe aqueles que são rejeitados por essa sociedade. Para engrandecer. Para que Ele seja engrandecido através da vida de cada um de nós. Então, essa palavra é a palavra que nós temos colocado a nossa fé. E sobre esta palavra nós vamos fazer essa fogueira santa do Monte Carmelo. Neste lugar nós vamos trazer os pedidos de todas as pessoas, católicas, espíritas, evangélicas, todas as pessoas, os judeus, os, digamos, muçulmanos, toda a sorte... Todas as pessoas, tenha religião, não tenha religião, merecem ou não merecem, não importa. Nós vamos trazer em cima dessa palavra, nós vamos trazer para esse local aqui, nós vamos colocar aqui e fazer o que fez o profeta Elias. Porque se Deus é conosco, vai arrebentar. Se não for conosco, nós vamos nos arrebentar. Das duas, uma, ou é ou não é. Altar. Vemos a figura desse lugar sagrado presente de Gênesis a Apocalipse. É nele que se sela a comunhão entre Deus e o homem. Abraão, Moisés, Gideão, Elias e tantos outros tiveram experiências gloriosas no altar. Sinai, Moriá, Carmelo também serviram como um altar natural da fé, onde os heróis da fé subiram e obtiveram respostas do alto. E assim foi durante toda a história de Israel. Quando o altar estava em ruínas, a nação padecia. Quando alguém vinha e o restaurava, a comunhão com Deus se restabelecia e o povo tornava a se levantar. Responda, Senhor! Para que este povo saiba que Tu, Senhor, és Deus, e que a Ti fizeste voltar o coração deles. Mesmo o templo tendo sido construído por Herodes e administrado por sacerdotes corrompidos pela ganância e avareza, o Senhor Jesus valorizou a santidade do que ali havia. Eles dizem que quem jura pelo altar, isso é nada. Quem, porém, jura pela oferta que está sobre o altar, fica devendo. Insensatos e cegos. Qual é maior? A oferta? Ou o altar que santifica a oferta? É o altar maior. É o altar. É o altar.
O altar é o único lugar que nos aproxima do Altíssimo. É o que há de mais sagrado na terra, pois representa o próprio Deus. E da mesma forma, o sacrifício apresentado nele representa a vida de quem nele se entrega. Seja na época de Elias ou nos nossos dias, o caminho não mudou. Ainda hoje, o altar está à disposição de todos. Seja ele pequeno em uma igreja simples ou o altar do Templo de Salomão. Se você colocar toda a sua vida nele, ali, o fogo de Deus descerá. Eu já nasci em uma situação de abandono. Minha mãe me abandonou ainda bebê. Ela nunca mais apareceu. Aquilo me alimentava uma dor na alma, uma dor. Por que eu vi? Por que eu estou viva? Por quê? Se eu não tenho ninguém, nem a minha mãe me quis. Era uma dor. Eu acho que a dor do abandono ela é muito cruel, porque eu não tinha ninguém. Teve uma época lá no orfanato que tinha 150 crianças e todas elas foram passear com as suas famílias e eu fui a única que fiquei lá. E eu lembro que aquele dia foi muito duro, aqueles dias, porque eu andava sozinha e dentro de mim, por que ela fez isso? Então tudo que acontecia, eu colocava a culpa nela. Se eu estou sofrendo hoje, a culpa é dela. Eu tinha ódio, e eu não conseguia entender por que ela me abandonou. Então eu tinha ódio dela, ódio de Deus, não acreditava. Para mim, Deus era culpado também. Eu fiquei nesse colégio, no orfanato, até meus 12 anos. Todas as vezes que tocava a campainha para adotar, eu me lembro que eu corria, porque eu tinha esperança que alguém ia me adotar. Quando veio o Estatuto do ECA do adolescente, que as crianças tinham que ter um lar. Então, nessa época que eu fui adotada. Mas mais pra frente eu fui descobrir que foi para trabalhar. Lá eu apanhava. Do nada, ela batia no meu rosto. Eu não vou dizer que eu era uma criança fácil, porque uma criança que ela não tem pai, que ela não tem mãe, ela é difícil. Eu não tinha base nenhuma. Então, eu era difícil. Então, quando eu cheguei nessa casa, eu furtava, eu mexia nas coisas dela. Cada vez que ela me batia, aí que eu mexia nas coisas dela. Era como se ali eu me aliviasse. Aí eu fui parar na Fundação Casa, que antes era a antiga FEBEM. Quando eu cheguei ali, a revista, ela parecia de um presídio. E quando você chega lá, você descobre, pelo menos na época quando eu fui, que são duas facções diferentes. Você tem que escolher quem vai te proteger. E eu me tornei uma pessoa mais dura ainda. Mais dura. Ninguém chegava perto de mim. Eu criava uma barreira. Quando chegava, você perdeu alguma coisa aqui? Porque aquilo me protegia. Eu tentei o suicídio com uma faca. Eu me joguei na frente de um carro. Eu dormi, eu não queria acordar mais. Certo dia, eu morava numa casa e eu recebi um convite para ir até a igreja. E essa pessoa, ela me tratava com carinho, com respeito. E ela insistiu. E eu fui. Demorou, mas eu fui. Quando eu cheguei, eu vi o altar. Aquele altar, ele estava clamando para mim, sabia? A partir daquele dia eu falei, eu quero esse Deus. Eu preciso desse Deus. Eu preciso jogar fora esse altar, porque o meu altar, ele estava cheio de ódio, de mágoa, de desespero, de abusos, de abandono. Com 3 meses de igreja, veio a Fogueira Santa. E aí foi a oportunidade que eu não podia deixar. Então, eu não entendia direito o que era Fogueira Santa. Era algo tudo muito novo. Mas eu sabia que eu tinha que destruir aquele altar. Eu entendi que eu precisava me lançar. E aí eu me lancei. Eu coloquei o meu salário, eu coloquei as minhas economias, eu vendi coisas, coloquei tudo dentro do envelope. Mas a certeza era muito grande que eu iria vencer. Eu fiz o sacrifício espiritual e o financeiro. E o espiritual era eu me lançar. Tudo que eu pude fazer, eu fui atrás. Eu pedi perdão para as pessoas que um dia me machucaram.
Eu fui atrás da moça, dessa senhora que cuidou de mim, que eu sofri maus tratos. Foi difícil perdoar, não foi fácil. Foi mais difícil. Esse daí eu gemi. A minha carne não queria, mas dentro de mim eu falei, eu vou pedir perdão para todas as pessoas que me machucaram. Aí eu lembro que eu subi com lágrimas. Com lágrimas, por quê? Porque eu subi de uma forma no altar e eu desci já com paz, totalmente diferente, com a certeza da vitória. Eu tinha certeza. Quando a gente coloca o sacrifício, quando a gente coloca o pedido no altar, o fogo desce, o Espírito Santo, ele te dá paz. E eu tinha certeza que tudo aquilo que eu pedi ia acontecer e muito mais. E foi o que aconteceu. Porque ele me deu o batismo com o Espírito Santo. Ele me deu paz, ele me deu alegria. Ele supriu todas as áreas, até a área financeira que eu não tinha pedido. Porque o que eu queria, o meu foco era o Espírito Santo. E ele deu. Eu comecei a acreditar, a confiar em mim que eu não confiava, a acreditar que era possível ter um sonho. Uma pessoa que não tinha sonhos, que não tinha expectativa de vida, porque para mim, eu não passaria dos meus 20 anos, mas eu comecei a ter sonhos. E eu comecei a ter sonho de quê? Ser professora. Eu, que dei tanto trabalho na escola, que eu não aprendia, tinha tanta dificuldade. Ia para a diretoria, ninguém acreditava. E aquilo dentro de mim, o Espírito Santo, ai, você vai conseguir. E aí veio mais uma fogueira santa. E eu fiz no altar, com Deus. Aí eu consegui, fiz a faculdade de pedagogia. Hoje eu sou formada em professora e pós-graduada em psicopedagogia. Eu era uma pessoa tão desacreditada. Eu ouvia, você não vai ser ninguém lá atrás. Você não vai ser ninguém, não. Eu estava a estatística, que eu ia ser mais uma marginal. Eu tinha certeza disso. E hoje não. Hoje eu consigo olhar e falar, não, tem jeito. Eu fiz desse limão uma limonada, porque hoje eu me sinto a pessoa tão realizada. Eu acordo de manhã, eu olho no espelho, eu falo, bom dia Espírito Santo, bom dia, Érica. Eu consigo falar que eu sou linda, que antes eu não conseguia falar. Eu me olho no espelho e falo, gente, como você tá linda. O que Deus tem dado para mim é algo muito grande. Porque a maior alegria que Ele me deu foi o Espírito Santo. E Ele, sabendo dos desejos, Ele foi dando um desejo na minha profissão. Hoje, para quem não tinha casa, que morava nas casas dos outros, hoje eu tenho a minha casa, o meu apartamento. A voz do altar, ela foi maravilhosa, ela mudou, ela transformou. Ela quebrou esse altar que era cheio de ódio, de rancores, de dores, de não acreditar em nada, em ninguém. E hoje transformou num altar que traz vida, que traz esperança, que traz tudo ser possível, tudo. Ele trouxe algo imaginável. É muito bom. Quando tudo era escuridão e nada existia, o Senhor já estava ali. Quando olho para o céu e vejo amanhecer, e no fim de mais um dia vem o entardecer. Quando ouço um pássaro cantar, quando olho para as flores ou para a imensidão do mar, toda a natureza se declara a ti. O Senhor diz: se haja luz, então vi na luz que brilha em mim, vi na luz
de mais um dia, vem o entardecer. Quando ouço um pássaro cantar, quando olho para as flores, ou para a imensidão do mar, toda a natureza se declara a ti. O Senhor disse: haja luz. Então vi na luz que brilha em mim, vi na luz que abriu meu entender. Em tudo vejo, nessa luz o vejo. Como negar, como não ver em todas essas maravilhas, como não acreditar que existe um Criador tão perfeito assim. Como negar, como não ver em todas essas maravilhas, como não acreditar que existe um Criador tão perfeito assim. O Senhor disse: haja luz. Então vi na luz que brilha em mim, vi na luz que abriu meu entender. Em tudo vejo, nessa luz o vejo. O Senhor disse: haja luz. Então vi na luz que brilha em mim, vi na luz que abriu meu entender. Em tudo vejo, nessa luz o vejo. Em tudo vejo, nessa luz o vejo. Em tudo vejo, nessa luz o vejo. Estamos juntos na melhor companhia. Programa Bom Dia América. Por isso que nós estaremos nesta quarta-feira, numa noite toda especial, buscando a presença de Deus. Muitas pessoas têm sofrido, pastor Alexandre, porque elas não entendem que a vida dela não é só um corpo. A vida dela é o corpo, alma e espírito. E a base da vida dela não é a família, não é a vida econômica, não é o corpo em si, mas é a alma. Quando a alma está bem, então ela tem condições de lutar por uma vida melhor, de ter uma vida financeira abençoada, uma vida emocional realizada, uma família transformada. Mas enquanto a alma de uma pessoa ela está vazia, há uma lacuna que não foi preenchida, e diga-se de passagem, não há quem possa preencher essa lacuna a não ser o Espírito Santo, então a pessoa fica, podemos dizer assim, na corrida da vida diariamente, sem alcançar a maior vitória, sem alcançar o maior objetivo, que é a pessoa de Deus, através do Espírito Santo, morando dentro dela. Ela pode parar de fumar, ela pode conquistar uma coisa aqui, uma benção ali, mas enquanto ela não tiver o Espírito Santo morando dentro dela, a vida dela será incompleta. Até porque o Senhor Jesus disse que sem mim nada podeis fazer. Então a pessoa fica tentando ser feliz, realizada em casamentos, em família abençoada, buscando apenas as bênçãos, mas enquanto ela não tiver o abençoador dentro dela, sempre vai existir esse buraco, essa lacuna, como o senhor falava. Por essa razão, ela tem que entender que dentro dela existe uma alma, e alma essa que só será saciada quando a presença de Deus entrar. Foi o que aconteceu com a Michele. Você vai ouvir agora a história dela. Ela tentava,
e não conseguia preencher o vazio que ela tinha dentro dela. Não bastasse nisso, a Michele também, ela foi vítima de fake news. Ela achava que o nosso trabalho era um trabalho interessado no que ela tinha. E uma coisa que eu quero falar para você, nós temos um interesse sim, não é verdade, pastor Alexandre? Nós trabalhamos com um interesse muito grande. Sabe qual é o nosso interesse? Ganhar a sua alma. Um dia a nossa alma foi salva e nós trabalhamos incansavelmente para que a sua também venha a ser salva. Acompanhe só o relato de Michele. Meu nome é Michele Aparecida da Câmara Rosim, tenho 42 anos de idade. Sou formada em administração de empresas, mas eu galguei toda uma classe de estudo, desde a formação acadêmica até pós-graduação, MBA. Fiz 3 pós-graduações, fiz 2 MBA. Sempre atuei na área, depois que eu fiz administração de empresa, na área da saúde. Fiz mais ou menos uns 15 anos de estudo dentro das academias, das faculdades. Nesse período, sempre vi a igreja passar em telejornais, em comentários, e dentro da minha família é uma família estritamente de base católica, portanto a crítica e o desrespeito era muito grande com relação a qualquer tipo de outra pessoa que não fosse do catolicismo. Então, muitas vezes, uma notícia que era feita de uma denominação, tudo era culpa do Bispo Macedo. Acontecia uma coisa com um bispo, era da Igreja Universal. Então, essa misturança de denominações acabava dentro da minha família sendo sempre uma única pessoa, o Bispo Edir Macedo. Basicamente, a Igreja Universal ela era tida dentro do ninho familiar como uma quadrilha formada para pegar dinheiro de quem era mais inocente e tirar o dinheiro dos pobres. Depois de formada, já casada há um bom tempo, eu tive um problema muito grave na empresa que eu estava trabalhando por fraude. De um dia para a noite não existiu mais empresa, não existiu mais salário, não existiu mais condição de vida. E tudo isso daí virou uma bola, uma onda tão gigante que parece que você vai se afogar e nunca mais vai conseguir sair. E a esta época eu conheci uma pessoa que é da igreja há muito tempo e ela sempre me falando. Aí veio todos os meus preconceitos, que primeiramente eu tinha os meus preconceitos a serem vencidos e depois eu tinha os preconceitos da própria comunidade que eu estou inserida. E eu, uma pessoa formada, galguei cargos de secretarias dentro da minha cidade, dentro do meu município. Como é que eu, do nada, depois que aconteceu tudo, entro na Igreja Universal? Porque também tem a questão da fake news, né? Que todo mundo que está na Igreja Universal foi bandido, ou foi drogado, ou foi alguma coisa e aí virou o título crente. Ao mesmo tempo que existia todas essas circunstâncias internas dentro de mim, convivendo comigo, existia também uma força de querer conhecer. Porque existia uma pessoa falando sobre a palavra, sobre quem era Deus, por que buscar a Deus, o que Deus faz para a gente. Até que eu consegui vencer as minhas próprias barreiras, os meus próprios preconceitos e fui até ao encontro, que é a passagem pela porta, né? Acho que a parte mais difícil de qualquer um entrar na Universal é passar pela porta. Porque depois que passa pela porta, é completamente diferente. Você sai outra pessoa, é outra vida. Essa questão de falar com Deus era novo para mim, essa questão de se entregar era novo para mim. E cada vez mais a curiosidade me trouxe mais próximo de Deus, porque imagine que uma pessoa formada, catedrática como eu sou, as coisas são lógicas, né? Não tem muita... Ela é racional. E essa questão de ser algo que não tem como ser lógico me intrigava cada vez mais. E cada vez que eu buscava, cada vez que eu ia para a igreja, cada vez que eu participava da reunião, cada vez que eu ouvia sobre a palavra de Deus, eu me modificava. Inclusive toda a minha vida profissional e a minha vida pessoal. Porque automaticamente a minha conduta se postou diferente. A minha conduta para com todos que estavam ao meu redor se postou diferente. Então, naquele domingo que eu, de fato, entreguei as últimas coisas no altar, que eu ainda aprendia comigo, e a partir daquele dia que eu tenho certeza que eu tenho o Espírito Santo, tudo muda. Porque não é mais o que as pessoas pensam, falam ou dizem, mas é aquilo que Deus me fala.
E isso é insano para qualquer pessoa que não tenha a fé, que não tenha o Espírito Santo, entender o que é isso. E isso é o mais interessante da fé. As coisas acontecem porque Deus está na frente. É uma fé que eu não preciso ter padroeiro, ter santo. Eu falo com Deus. Eu tenho Deus. O meu corpo é morada do Espírito de Deus. Então é só eu falar com Ele. E estar com o Espírito Santo trouxe outra qualidade de vida para dentro da minha família, para com os meus filhos, para com aqueles que eram próximos de mim. Isso mudou completamente. Antes eu tinha uma vida agitada, estressada, era sempre correndo atrás de alguma coisa que ia acontecer. Hoje eu não tenho uma vida na força do meu braço e nem da força dos meus estudos. Meus estudos me ajudam a qualificar qualquer coisa que eu faço. Mas quem me dá a habilidade para a trajetória daquilo é Deus. E a vida sem Ele é uma vida de ilusão. É uma vida que você tem e você, ao mesmo tempo, não tem. Você vive anos sem saber por que você viveu. E com tudo isso, o que eu posso dizer? Primeiro, agradecer pela igreja existir, a Igreja Universal estar de portas abertas. Eu só estou aqui hoje porque um dia alguém falou comigo. E se eu hoje posso falar para alguém, no mínimo é o que eu posso retribuir para Deus. São sementes que são lançadas. Uma delas pode ser uma alma. E se for uma alma, acho que já está valendo a minha existência.
Estamos juntos na melhor companhia. Programa Bom Dia América. Entenda, minha amiga, não é da vontade de Deus que você esteja aí fraca, abatida, caída. Por isso que nesta quarta-feira nós estaremos buscando com força, buscando a presença do Criador. Pastor Alexandre, quando Davi, ele fala assim, foi-me bom ter eu passado pela aflição. Ninguém diz que é bom passar por aflição, né? As pessoas dizem assim, é bom vencer, é bom conquistar, é bom tomar posse da vitória. Mas Davi, no Salmo 119, versículo 71, ele diz, para que aprendesse os teus decretos. Ou seja, Deus é tão bom, pastor Alexandre, que até nos momentos difíceis, nos momentos da dificuldade, da perca, no dia mau, que falávamos semana passada, as pessoas podem crescer, evoluir, aprender. Por isso que é necessário o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, também conhecido como Consolador, o nosso guia, até no momento difícil, ele nos dá condições para evoluirmos e crescermos na fé. Até porque são esses momentos que nos fazem aprender, nos fazem crescer. Eu lhe pergunto, o que uma pessoa aprende ou evolui quando tudo está indo bem, quando tudo está dando certo para ela? É ou não é verdade? Então, a pessoa ela aprende ali no fogo, ela aprende no deserto, ela aprende na dor. Então, Davi fala, foi-me bom ter sido afligido, porque ali naquele momento, com certeza, ele tirou proveitos daquela situação e que o fez mais forte lá na frente. Não importa o que você está enfrentando, quem sabe a senhora obreira está passando por um deserto, o senhor evangelista está passando um momento difícil na sua vida econômica, os seus familiares viraram as costas para você, mas você tem Deus, você tem consigo o Criador, então você pode dizer, eu tenho tudo. A Maristela, ela demorou muito a entender isso. A Maristela tinha de tudo para chegar até Deus, escrever uma nova história, mas a Maristela ficou presa ao que ela ouvia falar mal ao nosso respeito. Ouça só o relato de Maristela. Meu nome é Maristela Ramos, eu tenho 52 anos, sou funcionária pública. Na minha visão, a Igreja Universal era uma seita. Eu achava que as pessoas eram enganadas só para dar o seu dinheiro e não tinham resultado nenhum na vida delas. Achava que realmente lá era um lugar que fazia lavagem cerebral. Eu tinha um verdadeiro horror ao Bispo Macedo, não conseguia nem ouvir falar o nome dele. Houve uma época que eu vi na televisão uma concentração lá no Rio de Janeiro. E aí eu vi aqueles sacos enormes e eu vi a mídia batendo toda hora que aquilo era dinheiro, que as pessoas tinham dado todo aquele dinheiro. Aí eu ficava pensando como que pode, as pessoas passando fome, passando necessidade e dar todo aquele dinheiro, para as pessoas que já são ricas, já. Sentia um verdadeiro ódio mesmo de tudo aquilo, da igreja, do bispo. Onde eu tivesse a oportunidade de falar mal da igreja, eu falava. Às vezes até para pessoas que eu não conhecia, eu falava, esse lugar é um lugar que nunca eu vou pôr os meus pés, nunca. À noite, como eu sofria com muita insônia, eu passava a noite inteira acordada. E os canais fechavam, e aí o que ficava aberto era o canal da igreja, E um dia eu parei naquele canal e comecei a assistir a programação do Fala Que Eu Te Escuto. E aí eu vi aqueles testemunhos daquelas pessoas, mas naquela época, como eu era muito incrédula, eu ficava assistindo aqueles testemunhos que estavam contando a minha vida, e eu achava que era tudo comprado. Eu falava, não, eles receberam para ir lá na televisão dar esses testemunhos. Eu tinha uma vida totalmente destruída. Era uma pessoa depressiva, só chorava, tinha um vazio muito grande dentro de mim, sofria com dores de cabeça constantes que não passava com remédio nenhum. E eu tinha o meu filho pequeno
E aí ele começou a criar umas feridas na cabeça que não passavam com pomada, com nada. E eu tinha uma vida muito difícil nessa época. O meu armário era uma caixa de papelão. E quando eu ia pegar comida para fazer para eles, já estava tudo ruído dos ratos. Os ratos que tomavam conta da minha casa. Então, nessa época, eu cheguei aí em alguns centros espíritas, né? Eu frequentei na busca, na ânsia de ter uma mudança na minha vida, de ter uma resposta para tudo aquilo. Mas só que às vezes eu ficava o dia inteiro lá esperando um atendimento e no final das contas nada mudava. Meu esposo era uma pessoa que ele estava bebendo todos os dias e às vezes ele saía, falava que ia em algum lugar e quando ele voltava ele já voltava bêbado. E aí ele acabou enxergando que ele tinha que procurar ajuda em algum lugar. E foi onde ele me convidou para ir até a igreja com ele. Eu pensei, poxa vida, tanto lugar para ir, ele quer ir justo na Igreja Universal. Mas fui contrariada, mas fui com ele. No primeiro dia eu ainda tinha muito preconceito, eu era muito assim. Eu tinha ido mais para ver o que era, porque eu nunca tinha entrado numa igreja evangélica, na verdade. Então, eu não fechava os olhos, eu ficava observando tudo o que estava acontecendo ali. Ele, bem diferente de mim, ele já, no primeiro dia, ele já se jogou totalmente nos braços de Jesus. Ele nunca mais bebeu, nunca mais colocou uma gota de álcool na boca. E as coisas foram gradativamente mudando, né, na parte financeira, de trabalho para ele e tudo. E eu, mesmo sem eu perceber, eu já fui tendo uma transformação no meu interior, né? Já fui quebrando aquela barreira que eu tinha colocado, né? Que eu não queria ouvir mais nada, que eu não acreditava em mais nada, que ninguém era verdadeiro. E conforme eu fui ouvindo a palavra, que eu fui buscando, que eu fui lendo a Bíblia, eu comecei a ver coisas que antes eu não enxergava, né? Que somente ali, né? Somente buscando a Deus que eu poderia ter uma libertação de tudo aquilo, que eu podia tirar aquele vazio que eu sentia dentro de mim e ser preenchido pelo Espírito Santo. Então eu determinei da minha vida que eu ia me libertar e aí eu desci as águas, né? Por uma decisão minha. E fui buscando, né, nas madrugadas, buscando na igreja, né, me consagrando para Deus, que eu recebi o batismo com o Espírito Santo. É um dia inesquecível que eu só tenho a agradecer a Deus, que foi um momento de muita alegria, que eu queria pular, eu queria dar risada, eu queria contar para todo mundo a minha alegria, a minha felicidade, né? Do privilégio dele permitir que eu fizesse parte, né? Que eu fizesse parte do reino dele. Então, a partir daquele momento ali, eu me tornei uma pessoa forte. Eu me sentia forte, né? Que nada nem ninguém poderia fazer eu voltar atrás. Meu casamento, meu esposo mudou completamente, ele se tornou uma outra pessoa. A vida financeira, os filhos, tudo, a saúde, foi tudo completamente transformado. A Igreja Universal para mim hoje é tudo, é tudo. É a minha família, é a minha mãe, desculpa. É o meu lugar, é o meu lar, sabe? Eu agradeço a Deus, agradeço ao Espírito Santo e agradeço ao Bispo Macedo, né? Peço perdão a ele. Deus mudou através da Igreja Universal, transformou a minha vida. E agradeço por aquela porta estar aberta também naquele dia, que Deus me recebeu e me aceitou do jeito que eu era. Eu diria para as pessoas que também têm preconceito, como um dia eu tive também, né? Que elas venham, que elas procurem uma igreja universal mais próxima da casa delas, que elas procurem a esse Deus, que elas busquem a Ele de todo o coração, que elas vão ver a mudança, a transformação na vida delas. Que deixe o preconceito de lado e que venha buscar esse Deus. Mais uma vida transformada. Agora, vamos para o momento da determinação
Vamos determinar que a sua terça-feira seja uma benção. Antes de colocar o momento da determinação, quase não saiu, deixa eu falar aqui com os ouvintes que mandaram mensagem. Alô, bom dia. Bom dia, pastor Rodrigo. Meu nome é Daniele, falo aqui de American Connecticut e eu determino a vitória na minha família. Vamos determinar, sim, a sua vitória na sua família. Tem mais uma pessoa? Alô, bom dia. Bom dia, pastor Rodrigo. Eu sou o Christian aqui de Denver. Queria determinar a bênção da minha família. Vamos determinar que a sua família seja uma bênção. A última pessoa, produção. Alô, bom dia. Bom dia, pastor Rodrigo. Eu me chamo Cristiane, sou aqui de Denver e Canary. E eu determino a minha bênção junto com o Senhor. E a minha bênção é na minha família. Vamos determinar que a sua família seja uma bênção. Vamos para o momento da determinação. Momento da determinação. Como pensei, assim sucederá. E como determinei, assim se efetuará. Vamos juntos determinar a sua vitória. Meu Deus e meu amado Pai, nesse momento eu levanto as minhas mãos a Ti para determinar que essa terça-feira seja uma terça-feira de saúde, de paz e prosperidade. Aqueles que mandaram suas mensagens, que hoje, meu Pai, seja um dia de bênção nas suas famílias, que na casa dessas pessoas haja alegria, comunicação, paz, união, felicidade e, sobretudo, a Tua presença. Abençoa essa terça-feira e até aquilo que era para dar errado venha dar certo. Está determinado na terra e determinado nos céus. Pastor Alexandre, muito bom dia, tá? Amanhã o senhor vai estar em Tampa, às 8 horas da noite. Qual o endereço, pastor Alexandre? Aqui na 133 da West Hillsborough Avenue, às 10 da manhã, 4 da tarde e às 8 da noite. E nós estaremos aqui em Orlando, na cidade das diversões, porém na cidade que tem se inclinado para Deus. Na 5.400 da International Drive, em frente ao Banco do Brasil, em frente à loja do Flamengo, do lado do Point Brasil, onde tem o Mercadinho Brasileiro, tem o restaurante Camilas. Muito fácil a nossa localização. Que Deus ilumine a todos, hein? Que haja luz. Contigo saltarei muralhas e destruirei exércitos, pois nada é impossível